Podcast Tendências Inspiradoras, episódio 14, com o tema Educação Empreendedora. Para este assunto, convidamos o professor José Walter Santos Filho, com graduação em Administração pela Universidade Federal de Sergipe, mestre em Educação pela Universidade Federal de Sergipe e doutorando em Ciências da Propriedade Intelectual pela Universidade Federal de Sergipe, consultor para startups no Tiradentes Innovation Center e CEO da Hayatech, consultor do Sebrae para marketing digital e educação empreendedora em ensino superior. Também à mesa do conhecimento, o professor Antônio Conceição Ramos, com graduação em Pedagogia pela Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciências e Letras, graduação em Filosofia pela Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciências e Letras, bacharel em Teologia pelo Instituto Teológico Pio XI, especialização em Metodologia e Ensino Superior pela Universidade de Tiradentes e mestre em Educação pela Universidade Federal de Sergipe, instrutor e consultor Sebrae para educação empreendedora e financeira, palestrante na área de educação. E para receber os convidados à mesa do conhecimento, a presença do diretor-presidente do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, o professor Paulo Doirado, que irá interagir e fomentar ainda mais o assunto. Lembre-se, você pode participar, comente e envie sua pergunta, o ITP responde para você. Um ótimo podcast. Vamos lá? Podcast Tendências Inspiradoras, número 14, com o tema Educação Empreendedora. Você já conhece as personas da mesa e, mais uma vez, todos bem-vindos. Mas antes da gente iniciar essa discussão, você já se inscreve no nosso canal no YouTube, segue o nosso Spotify e segue nosso Instagram, ITP_Grupo Tiradentes. Vários podcasts que o ITP está fazendo para você, temas maravilhosos, e eu vou convidar para este tema de educação empreendedora a palavra do diretor-presidente Paulo Doirado do ITP, por favor. Então, mais uma oportunidade de conversarmos e trazendo assuntos muito relevantes. Então, eu quero agradecer a presença aqui dos nossos professores, palestrantes e grandes, vamos dizer assim, vivenciadores do empreendedorismo. Então, nós vamos falar aqui com conhecimento de causa, com experiência, com vivência, e a educação empreendedora tem que estar na agenda de todo o processo educacional hoje. Todos os temas, Paulo, são bem relevantes que o ITB traz, e educação empreendedora, eu acho que vai esquentar aqui a conversa, vai ser muito boa, né, Paulo? Com certeza, não falta assunto. Com certeza. Isso mesmo. E agora eu vou lançar a primeira pergunta à mesa do conhecimento do ITP, ao professor Walter. Então, professor, o que significa educação empreendedora? Educação empreendedora é um tipo de educação na qual a gente busca oferecer para os estudantes, para os alunos e até mesmo para as pessoas que já estão no mercado o entendimento daquilo que é empreender. A forma como você pode transformar a sua atitude de trabalho, a forma como você pode gerar oportunidades de emprego. Quando você empreende, você cria oportunidades de trabalho, fazendo também que você desenvolva essas competências que servem para que você faça aquele empreendimento ter sucesso, ser uma longevidade, né, para aquele empreendimento acontecer. Então, eu tenho que desenvolver na educação empreendedora um pensamento crítico, eu tenho que ver as oportunidades, entender e analisar o mercado, verificar como é que o cliente tem interesse naquele meu produto ou naquele meu serviço, e tudo isso a educação empreendedora faz. Desde que você esteja no ensino fundamental, eu posso trazer atividades que dão aquele impulso para que a criança entenda que eu posso guardar meu dinheirinho dentro de um cofrinho, eu posso estabelecer uma meta para alcançar um resultado, eu posso desenvolver um comportamento empreendedor naquela criança, naquele jovem, por meio da educação empreendedora. Posso trazer aqueles mais desenvolvidos adolescentes para vivenciar experiências empreendedoras e fazer com que eles tangibilizem esses conhecimentos. Então, eu posso fazer com que eles experimentem criar um pequeno negócio, eu posso fazer com que eles experimentem uma vivência visitando locais e entendendo como é que aqueles empreendedores, e muitos deles se inspiram até nos seus pais, para verificar aquilo que já existe na família ou que já acontece. E eu posso trazer educação empreendedora para um nível superior, trazer educação empreendedora para pós-graduação, fazendo com que esses profissionais entendam que a empregabilidade, ela é, além de você ter empregos, mas você poder gerar empregos. Quando você empreende, você é um gerador de empregos, você favorece o desenvolvimento econômico da sociedade e traz benefícios e resultados para si próprio. Perfeito. Eu gostaria de adicionar algum. Sim, eu gostaria, primeiro, agradecer o convite, né?
dizer que me sinto em casa, porque trabalhei durante uns 20 anos aqui na nossa querida UNIT, né? Então, é uma satisfação muito grande. Eu gostaria de corroborar também dizendo o seguinte, veja, é que no olhar assim, a educação empreendedora é uma forma valiosíssima para que o estudante perceba que ele tem potencialidade de valorizar a sua própria existência humana enquanto ser humano. Ela permite que a pessoa, né, independentemente, mas nós estamos falando de estudantes, que ele perceba que, acima de tudo, empreender para a vida. Sim. Fundamentalmente para a vida. Então, nessas andanças que a gente está tendo agora, com o projeto que nós temos desenvolvido aqui no interior, várias escolas, desde lá nos rincões de Simão Dias até aqui na nossa Aracaju, a gente percebe exatamente isso. Quando a gente começa a falar, a gente olha o brilho nos meninos e nas meninas para eles perceberem. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que a educação empreendedora vai gerar uma coisa fundamental no processo educativo, que é o comportamento. Aí ele vai entender que ele pode ter atitudes, né, que possa desenvolver habilidades para ele perceber que, acima de tudo, empreender para a vida. E, assim sendo, ele pode construir sonhos. E, ao construir sonhos, ele vai começar a perceber que ele tem uma sementinha dentro dele que vai fazer com que ele seja feliz. E quando ele encontra essa semente, ele vai perceber que a excelência da vida dele vai ter elementos que a educação empreendedora vai enriquecer essa sementinha, porque vai molhar para ela dar bons frutos, né? Eu penso nesse sentido de construção de vida. Posteriormente, aí ele vai ver o que é que ele vai fazer com essa sementinha para ele ser feliz até quando Deus lhe der saúde e vida. Então, eu gosto muito, né, de entender essa educação empreendedora, primeiro como algo de importância mesmo fundamental, porque nós estamos, através dessa visão empreendedora, dando a oportunidade para a revelação das identidades individuais, né, por meio dos seus projetos pessoais e aquele sonho, como foi colocado, né? Então, a gente construir sonho é empreender na busca de uma conquista, na busca de um resultado na vida. Então, acima de tudo, também, como já foi dito, é um projeto de vida que está em jogo e que a educação empreendedora vai dar ferramentas, vai dar condições para que você realize o seu projeto de vida, que não necessariamente ou obrigatoriamente seja montar um negócio, seja uma atividade empresarial, né? Então, o empreendedor, ele pode ser até aquele candidato a um difícil vestibular, por exemplo, ou ao passar num concurso público, porque para ele conseguir chegar nesse objetivo, ele vai ter que empreender uma boa caminhada para garantir o acesso à vaga, né? Já que está sendo disputado, que é algo seletivo, então ele vai exigir uma atitude empreendedora, né? Então, o empreendedorismo está mais ligado a uma questão comportamental, né? E que pode ser desenvolvido em todas as pessoas podem ter a chance de se tornar empreendedores dos seus projetos de vida, né? Então, a gente precisa fazer um pouco a distinção entre o empresário e o empreendedor, né? Para não confundir como que estamos dizendo a mesma coisa. Então, nesse sentido, a educação empreendedora é importantíssima, ela complementa toda a educação regular, de certa forma, levando as pessoas a se tornarem também realizadoras, né? Executoras daquilo que aprendem ou que desejam construir. Como o conceito diz, né, professor? É entrepreneur, né? É empreender, é realizar. Isso. É ser um realizador. E aí eu posso ser um intraempreendedor, posso trabalhar dentro da minha empresa e empreender em realizações dentro dela. Posso ser um empreendedor que trabalha no mercado, ou posso ser um empresário que busca fazer resultados, mas que não empreende, que explora, né, que gera, que corre. Então essas distinções são importantíssimas. É isso aí. Então eu acho que enriquece bastante, né, o ponto de vista para a gente falar de empreendedorismo com
um apelo bem suave, né? E acoplado ao processo do desenvolvimento individual, ao crescimento pessoal. Exatamente. E escutando o conceito de vocês, que abrange várias perspectivas, então a gente, às vezes, quando fala de educação empreendedora, já foca na questão da educação em si, das instituições e tal, mas é uma questão também cultural dentro da família também que pode existir, ou até uma visão empreendedora desde cedo, você educar seus filhos já nessa questão da educação empreendedora. Então, acredito que é claro que a gente precisa também como chegar às famílias, como chegar à cultura. É essa questão que eu queria deixar à mesa para vocês comentarem. Perfeitamente. Deixa eu começar aqui sobre esse assunto, porque existe realmente a importância, né, da educação empreendedora dentro da família, no sentido de dar mais ou menos autonomia ao desenvolvimento dos filhos, né? Então a gente percebe que tem famílias que costumam, vamos dizer, orientar seus filhos para que eles realizem seus próprios caminhos, façam suas escolhas e tal, enquanto outras às vezes superprotegem e termina confundindo um pouco, né, esse desenvolvimento, atrapalhando um pouco o desenvolvimento. Mas a gente, falando em empreendedorismo e educação empreendedora, a gente está falando sempre no sentido dessa caminhada da construção da autonomia, da capacidade de fazer escolhas, de ter seus próprios sonhos individuais, né? Então é um processo, acho que muito rico, que Perfeito. cabe para complementar os processos educacionais, seja aquela educação doméstica, entre aspas, né, como a gente conhece, como também a própria educação regular, formal, que se realiza nas escolas. Eu posso dizer que, vindo da minha família, né, sou filho de empreendedor, né, meu pai tinha um escritório de contabilidade, que já é um empreendimento, ao mesmo tempo em que ele era funcionário, e teve a escolha, né, teve o momento dele dizer, olha, eu agora vou dar mais foco, dar mais atenção para criar o nosso negócio. A gente tinha uma empresa, uma loja de peças e bicicletas, e ele levava os filhos para dentro da loja para poder terem responsabilidades. Meus irmãos eram mais jovens, né, 5 anos mais jovens do que eu, tinham 15, 16, eu estava com 20, 21, e eu tinha responsabilidades fora, estudava na universidade, tinha responsabilidade no outro turno dentro da empresa, e aquilo ali era uma forma de educação, preparando para poder você realizar. E quando ele veio a falecer, que a gente ficou com a loja sozinhos, então o domínio para tomar as decisões era nosso, porque a gente tinha experimentado. E é um problema, posteriormente, quando você tem filhos que acabam não se interessando em continuar o negócio, que é quando você tem uma empresa familiar, que ela cresce, ela gera, mas você, por até mesmo dar uma educação empreendedora a eles, diz você tem autonomia para escolher. Você pode tomar as suas próprias decisões. E aí tem também um outro aspecto que é a noção, você tem vocação ou você pode aprender a ser empreendedor? Então você se descobre, né? Você se autoanalisa, né? Você se identifica e segue a carreira com as possibilidades que uma educação empreendedora vinda do lar faz você tomar. Com certeza. Inclusive, por exemplo, vamos pensar numa família simples, que geralmente é o comum, financeiramente falando, né? A gente observa muito isso quando os próprios pais, de forma equilibrada, mostram a necessidade, por exemplo, de se construir espaços de sobrevivência naquela realidade. Isso aí é uma forma de educar. Isso. Né? Educar como se o pouco se tornasse muito, né? Com essa capacidade de pensar não individualmente, né? Eu acho que... E aí vem na própria família a necessidade da própria criança começar a construir sonhos. Isso, perfeito. Acho que isso mesmo. importante, sim. A família é fundamental nesse Que é o poder círculo, né? Ele tem Agora, o que a gente precisa pensar hoje é que há de se fazer, acho que um mutirão, né? Seria o ideal para a gente colocar a família realmente como essa promotora, né? Dessa sustentabilidade do equilíbrio humano, né? Lá dentro da própria família, gerando situações que a própria família se sinta protegida. Então, a gente, recentemente, o país criou, com a BNCC, né? Os componentes curriculares são muito interessantes, inclusive aquele, especialmente, que é o Projeto de Vida, Educação Financeira e Educação Empreendedora. Então,
essa disciplina, né, não é exatamente disciplina, é um componente curricular. Mas o ideal é que se tornasse, vamos dizer assim, uma disciplina da família, não só do aluno. Isso. E que se pudesse abrir o espaço para que as famílias participassem também dessas aulas, né? Sim. Então, eu entendo que isso aí seria um passo assim, muito legal, inclusive levando as escolas a ensinarem também às famílias o valor da educação. Na escola do meu filho tem um jovem, que é colega do meu filho da escola, que ele tem uma loja de importados, estimulado pelo pai, que tem loja no shopping. Sim. E aí ele fez: aproveite que dentro da escola eles estão ensinando educação empreendedora e mostre a sua loja. Aí inverte a posição, né? Isso. Porque anteriormente a educação ficava com essa perspectiva de ensinos de vida, tipo esses componentes de educação financeira, educação empreendedora, eles não eram da grade curricular. Isso. E que a gente teve o cuidado aqui mesmo de dizer, olha, não é uma disciplina, é um componente curricular, mas eles fazem parte do aprendizado para a vida. Eles fazem parte do projeto de viver. Como o professor Antônio Ramos colocou, ele vai tornar a pessoa feliz. Se você tem uma família feliz com aquilo que ela faz, e isso envolve empreender, isso envolve ter uma educação financeira, envolve esses componentes do projeto de vida, a percepção dos demais traz esse mutirão que o professor falou no sentido natural. Olha, se ele pode dar resultado, por que eu não posso também? E por que isso, contagiando a todos, a gente inclusive melhora o desenvolvimento da nossa comunidade e, por conseguinte, da nossa cidade e nosso. Exatamente. E a própria BNCC, ela tem as competências, e a sexta é projeto de vida e trabalho e projeto de vida. Trabalho e projeto de vida, isso mesmo. Ou seja, e ao mesmo tempo, em Sergipe, né, ocorreu um evento extraordinário com o advento da BNCC, que foi uma parceria do Estado com o Sebrae. A gente coloca assim, né, e nesse viés da educação empreendedora. E o currículo de Sergipe, ele vem exatamente dentro dessa realidade que a família pode perceber. Por exemplo, os princípios, integridade, o princípio da autonomia, o princípio da sustentabilidade. Repare que temas estão na BNCC que pode ser carregado para a própria família. Por exemplo, a questão da criatividade também está bem presente. Enfim, na verdade, o respeito às diferenças, a diversidade, a equidade, não é apenas a liberdade, não, mas nem a igualdade, mas a equidade, no sentido de realmente. Então, se essas temáticas que são propostas da educação empreendedora no olhar da BNCC estivesse sendo incorporado, veja bem, com uma ligação com a família, né? Mas seria uma E também com o desenvolvimento da abolição, como o senhor tinha falado. Transformador, né? Seria realmente uma educação transformadora. E também tem o aspecto até de natureza constitucional, né? Porque na Constituição reza que a educação é um dever do Estado, da família, né? Então a união de Estado e família poderia trazer um bom resultado de curtíssimo prazo para melhorar as questões educacionais que ainda são tão graves aqui no nosso país. E vocês estão vendo como está quente o assunto. Eu vou perguntar agora, vou fazer a pergunta: como está a questão da educação empreendedora aqui em Sergipe? Eu acho que essa pergunta, primeiro, Paulo do Eirado pode muito bem ser o pontapé inicial. Por favor, Paulo. Não é por nada, não. Já passaram. Nós, em Sergipe, nós temos um fato extremamente relevante, né? Destaque fomos, nacional. Ou vamos dizer assim, os pioneiros de formar professores como multiplicadores de empreendedorismo dentro da própria rede pública, isso a nível de Brasil, né, que é um projeto até que nacionalizou, que se tornou o modelo que hoje é adotado largamente pelo Sebrae em todo o país. Mas nós temos aqui um fato talvez inédito até hoje, em termos de todos os estados da federação. Porque em 2006, Sergipe conseguiu, através do Conselho Estadual de Educação, criar uma matriz curricular aprovada através de resolução com a disciplina empreendedorismo prevista já no ensino médio, para o 2º e 3º ano do ensino médio. E isso é um diferencial
muito significativo que faz da educação empreendedora uma agenda praticamente permanente, porque desde o início dos anos 2000 até hoje, há um trabalho permanente, continuado, e que se foi reforçado, inclusive, né, com a BNCC, com a criação desse componente curricular, de forma que essa educação empreendedora é uma realidade aqui no nosso estado, nos diferencia. Inclusive, corroborando com a exposição de Paulo agora, eu fui testemunha disso porque eu participei do processo. A gente, você não imagine, nós tivemos uma falta de professor durante o processo de formação do MBA. Não Isso. tivemos falta de ninguém. Nenhum professor abandonou. Ninguém abandonou. Não teve abandono, não teve evasão. Intensivo mesmo. Foram 100 professores. Foi uma coisa extraordinária, realmente. E hoje tem a matéria no currículo. Currículo aplicado. Tem prevista e a escola faz a adesão ou não. É a escolha de cada escola individualmente. Mas ela tem a liberdade de fazer essa escolha sem precisar de nenhuma autorização. Já está pré-autorizado a adesão a essa matriz curricular. Isso é muito interessante, essa orientação desde cedo para os alunos, né? Porque abre esse campo, inclusive, aproxima mais ainda a comunidade com a escola. Porque o que ele aprende em sala acaba levando para os pais e assim, né? E no caso de educação de jovens e adultos, o componente educação empreendedora, educação financeira e projeto de vida é obrigatório. Inclusive, tem um material excelente, não é? Sim, isso. Excelente em todas as áreas, desde o Fundamental 1, Fundamental 2, educação de jovens e adultos, seguindo uma metodologia e um conteúdo que fornece ao professor excelente material para desenvolver suas aulas com os alunos nessa temática de educação empreendedora. Desenvolvido em Sergipe. Em Sergipe. Para a educação de jovens e adultos, foi desenvolvido para todo o país, já em é Sergipe. referencial no Brasil. E foi Sergipe no nascimento. Depois de Sergipe, isso foi escalonado? Isso foi para outros lugares do Brasil, outros estados? Ou qual a chance de todo o Brasil aderir a esse projeto? Bom, a rigor, quando nós fizemos o primeiro modelo em que o empreendedorismo era ensinado nas escolas ou disponibilizado na escola através dos próprios professores da rede pública. Então, isso é um modelo, vamos dizer assim, que foi adotado a nível do próprio Sebrae Nacional e que virou a forma de trabalho para todo o país, né? Mas nós fomos aqui os pioneiros, sim, foi um trabalho que nós construímos na época, eu trabalhava no Sebrae, isso de 2003 a 2008. Todos esses anos a gente trabalhou a educação empreendedora através do ensino público, especialmente na época focado mais no ensino médio, e que se desenvolveu toda essa metodologia. 23 mil alunos tiveram acesso durante ainda o projeto piloto a essa oportunidade de estudar empreendedorismo. E hoje, mensalmente, o professor ainda faz as aplicações, né? Hoje já é uma rotina, realidade assumida pela Secretaria de Estado da Educação do nosso estado, em parceria com o Sebrae, tá? E essa parceria está trazendo extraordinários resultados. Pode ter certeza. Eu digo mais. Quando a escola vivenciar essa educação empreendedora, muda completamente a realidade da escola. É isso mesmo. Eu sou testemunha de vários casos desses, que a comunidade escolar, sabe, muda. E não tem como. Passa assim o diálogo, né? Entre professores e aluno, entre alunos, enriquece de conteúdo fantasticamente. É um ganho qualitativo, né, na vivência da escola e na cooperação, a depredação reduz. Tudo isso cria-se um ambiente extremamente amistoso, cooperativo, porque não é só a questão da educação empreendedora, é que se trabalha também a cultura do associativismo, né? Das pessoas a aprenderem que os outros colegas, a equipe da escola, por exemplo, pode ajudar ele na solução de um desafio, de um problema, de uma conquista empreendedora que ele queira realizar. Então, a construção dessas redes faz parte
desse aprendizado. E aí as pessoas começam a enxergar os outros como colaboradores, como cooperadores para a realização dos seus projetos. Exatamente. Mudando realidades, com certeza. Tem uma próxima pergunta aqui que eu vou fazer para o seu Walter. Quais as principais mudanças que a educação empreendedora pode promover no panorama educacional e econômico do Brasil? Bom, a educação empreendedora faz esse papel, né, de levar com a qualificação dessas habilidades que a gente, né, tinha citado, relacionadas a um posicionamento crítico, a um desenvolvimento de competências de volição, a capacidade de você tomar decisões, fazendo com que a gente tenha uma percepção de valor dentro daquilo que você está estudando. Daquilo que, como o professor Paulo Deirado colocou, no momento em que você percebe que eu não estou num ambiente competitivo, eu passo a estar num ambiente colaborativo, quando eu começo a entender que eu coopero ao trabalhar com equipe e tenho mais ganhos do que trabalhar individualmente, que eu entendo que o meu papel gera resultados na comunidade. Então, esse panorama educacional faz com que haja uma percepção prática e até, num certo momento, utilitária, porque uma das indagações dos jovens é: para o que eu estou estudando? O que é que vai me servir o que eu estou aprendendo? E nós, por termos mais acesso às informações hoje, muito mais cedo o jovem tem conteúdos que antes a gente precisava encontrar numa biblioteca Barça, né, Bruno? Antes você precisava de uma enciclopédia, e ele tem dentro de um equipamento desse aqui o conhecimento do mundo inteiro embutido ali. Então, naquele instante, ele tem mais oportunidade de perceber qual é a aplicação. E a educação empreendedora vem transformar essa percepção de algo que é estático para algo vivo, para algo realizável. E essa transformação gera pessoas realizadoras que, ao entrarem no mercado de trabalho, não têm um comportamento passivo, passam a entender que podem gerar ganhos a partir daquela bagagem que ela trouxe nas suas experiências. Então, eu trago, por exemplo, uma vivência que nós tivemos aqui mesmo na Universidade Tiradentes. Já para nós trouxemos um programa que era da Junior Achievement, que era o Mini Empresa. Então, na época, eu era coordenador de curso aqui e nós implementamos o Mini Empresa para os alunos de administração e ciências contábeis. O que acontecia? Nos encontros, eles desenvolviam a empresa, né, a mini empresa, fazendo todas aquelas etapas das 4 funções de administração. Tinha uma equipe de marketing, outra de RH, outra de finanças, outra de produção. E aí eles construíram, na primeira edição nossa, eles construíram um protetor, um case de garrafas, né, para poder você colocar a proteção térmica. E os meninos saíam vendendo dentro da universidade. Os meninos colocaram uma página no Facebook, né, foi de 2016, 2017, e aí eles começaram a perceber que, além dele estar se formando, aquilo que ele aprendia tinha utilidade. Isso. Ele era válido. E fizemos ainda também a parte que é da metodologia de trazer uma ONG para ser a beneficiada dos impostos que eles iriam recolher por conta do processo de criar uma empresa, gerando balanço, gerando resultados financeiros, e na hora de distribuir os lucros, os dividendos, eles foram lá e investiram na ONG, eles depositaram os seus ganhos. Então ele percebe que aquela realidade que ele vai encontrar no mercado, a educação empreendedora dá a ele antes dele vivenciá-la. E é uma experiência de sustentabilidade. De sustentabilidade. De transformar, de repente, o lucro, esse excedente, em algo que venha a ser útil para a sociedade. Exatamente. Não é isso? Então, eu acho que a gente está realmente num caminho de muito futuro. A Junior Achievement é espetacular. Inclusive, botações à venda, né? Botações à fazer venda. a mini empresa. E aí dizia a eles: olha, pode vender, mas não pode ser nem para pai nem para namorada. Por quê? Porque geralmente eles não pensam, né, em investir. Vocês têm que vender as ações para alguém fora. A gente teve uma experiência com a Junior Achievement lá na época que Paulo estava no Senac. Foi impressionante. Mas isso aí eu Eu gostaria de dar minha corroboração nessa questão, que já se solicitou. A educação empreendedora pode promover o quê no panorama educacional? Eu vou dizer o seguinte: a educação empreendedora veio fazer uma coisa extraordinária, tá certo? Harmonizar, tá? Aquilo que o relatório Delores colocou, aprender
a Aprender, aprender a saber, aprender a conviver, aprender a ser, a fazer. Exatamente. Ela harmoniza isso. Exato. Ela quebra aquele paradigma cartesiano do cognitivo, que é muito pesado na escola, né? No processo educativo, e começa a trabalhar, e ela provoca isso. Vou dar um exemplo bem concreto. Tem um programa chamado JEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que vai desde os pequenos até a galera do 9º ano, ensino fundamental. E você não imagina a satisfação desses meninos. Por quê? Porque eles estão mão na massa ali. Exato. E ali vem toda essa questão da, por exemplo, aprender a conviver, Isso. aceitar a diferença, a opinião do outro. Então, na minha opinião, a educação empreendedora, a maior riqueza que ela traz é harmonizar, Excelente, isso mesmo. harmonizar os 4 pilares da educação. Exatamente. No relatório Delores, Que é a proposta da educação para o século XXI. que é a proposta da Unesco, educação do século XXI. adotado pela Unesco ainda na década de 90, né? Com essas recomendações. Exatamente. E essa educação empreendedora, e eu concordo plenamente com o senhor aqui, Minha opinião. essa educação empreendedora, ela traz a possibilidade da escola trabalhar esses 4 pilares em larga escala e com baixíssimos investimentos. Então, talvez até investimento nenhum. Utilizando os recursos que ela já tem, é investimento cerebral, é investimento de articular, de criar, de fazer realmente um novo arranjo dentro da escola para que essas coisas aconteçam. Não precisa estar comprando ambientes caros, digitais, laboratórios, não precisa nada disso. Com certeza, um aluno bem desafiado vai levar ele a uma vivência empreendedora, desde que ele encontre significado no que está sendo passado para ele. Então, não é fantasiar e fazer de conta, não. E tem que sair da esfera cognitiva para ir para a coisa realizadora. Aí você vai ver o aluno se engajar profundamente em torno daquele projeto. E nesse projeto é possível estar transferindo para o aluno todos esses conhecimentos da série dele, né? É o 3º ano do ensino fundamental. Então, o que é que tem de matemática, o que é que tem de ciências, o que é que tem de português, e isso está sendo passado como desafio dentro daquele projeto a ser empreendido. E eles vão buscar realmente significado para essa educação e transformar isso num saber que vai levar para o resto da vida. Torna-se imersivo e engajador, né? Isso. É isso. Que eles vivenciam e à medida que eles aplicam faz sentido para eles e ele retorna para a sociedade, retorna para a família, aquele desenvolvimento que ele estava sendo ensinado, né, na prática do realizar. E, consequentemente, vai atingir o econômico aí. Vai atingir. O crescimento vem né, no caso, Com certeza. a Educação econômica também. vai implicar realmente. Implicar. Diga, amigo. Olha, você agora pode tomar um pouco da água, viu? Que a gente vai pro intervalo e daqui a pouco a gente volta. O podcast Tendências Inspiradoras é uma realização do Instituto de Tecnologia e Pesquisa. Conheça mais sobre o Instituto. Acesse o site itp.org.br, siga nossas redes sociais, Instagram, @itp_Grupo Tiradentes e no YouTube, Instituto de Tecnologia e Pesquisa. E este podcast também está no Spotify. Estamos de volta, tema Educação Empreendedora, muito bem-vindo, obrigado pelas informações. E hoje a mesa está quente, porque o assunto é fabuloso aqui no Instituto de Tecnologia e Pesquisa, com essas feras aqui da educação, para falar desse tema. Senhor Paulo, tem uma pergunta que eu vou direcionar. Vamos lá. Quais as competências e habilidades podem ser desenvolvidas pelos estudantes quando a educação empreendedora é utilizada no seu processo formativo? Então, vamos lá. Quando a gente fala em competências, existe um tripé, que é conhecido como CHA, que são as iniciais de conhecimentos, habilidades e atitudes. A gente pode facilmente fazer um paralelo entre esse CHA e os pilares propostos pela Unesco. Então, conhecimento é o aprender a conhecer. Habilidades é o aprender a fazer. Atitudes se torna o aprender a conviver, que juntos vão transformar no aprender a ser como um resultado, que é a construção da identidade. E essa identidade, ela tem muito a ver com a forma como você atua no mundo. Quando a gente encontra um
um cidadão qualquer e pergunta assim, se apresente aí. Aí a primeira coisa ele vai dizer o nome dele, é o principal ponto de identidade. O segundo vai ser a profissão, é o que ele faz na vida, né? Eu sou Antônio, sou pedreiro. Pronto. Essa é a identidade. Então a formação da identidade, né, tem muito a ver com a formação escolar, com o desenvolvimento das vocações. Isso vai levar as pessoas a aderirem profundamente a esse modelo educacional. Então, seja na educação profissional, seja na educação empreendedora, a gente está construindo identidade, está construindo individualidade, está construindo histórias individuais, né, que vai trazer uma marca de cada um como resultado desse processo de educação. E se a gente olhar num sentido até mais filosófico, a gente está dizendo que está construindo ali o livre-arbítrio, né, que é a individualidade que cabe a cada um ao longo, né, da sua vida, da sua biografia. E a escola tem um papel fundamental aí nesse sentido. Então dá para a gente fazer muito facilmente uma aproximação, um paralelo entre as propostas educacionais e a formação das competências e o desenvolvimento dessas habilidades. Então, essa pergunta, eu acho que ela traz um acoplamento que fica bastante fácil de entender, né, de que maneira a educação empreendedora vai vir a se somar com essa proposta educacional, né, no sentido ampliado pela própria Unesco. Perfeito. Quer adicionar algum? Eu gostaria. Considerando a colocação do meu querido amigo Paulo Dourado, eu gostaria apenas de colaborar mais um pouquinho, dizendo o seguinte, veja. Vamos lá. Concordo plenamente que a identidade é fundamental, essa construção da identidade. Aí, que habilidades serão agregadas a essa identidade? Aí você vai perceber que tem aquelas características do comportamento empreendedor que vai agregar essas habilidades. Como, por exemplo, a partir desse momento, você construir sua identidade, ou seu projeto de vida já está consciente, né? Então ele vai ter como aprender a estabelecer metas, Sim. Ele vai ter como observar as oportunidades e as iniciativas que vão surgir na vida, ele vai aprender a ter comprometimento, ele vai aprender a ter persistência, ele vai ter necessidade de buscar informação, ele vai ter necessidade de ter planejamento e monitorar o que faz, ele vai ter até de assumir risco calculado e para ter uma rede de contato, para ter a capacidade de persuadir e criar independência e autoconfiança. Professor, só deu uma lição. Eu ia decorar. Ele trouxe... Prontinho, né? Prontinho a lista das 10, né? Ele trouxe a Universidade de Harvard inteira. Aí agora, através desse programa. Agora vamos fazer um tripé, né? Você apresentou os conceitos, apresentou uma ligação da atitude, eu vou dizer um de fazer, né? Ótimo. Eu tinha uma empresa e a gente desenvolvia sistemas de informação. Sim. E meu filho estudava no colégio e me foi solicitado fazer um jogo educacional para eles lá. E eu fiz um jogo, o jogo das tartarugas, né? As tartarugas, quando elas nascem, elas saem da praia e elas querem ir para o mar, sair da areia. Então a gente encontra o lixo, aquele conteúdo todo na praia. Então qual era o joguinho? Era você tirar né, pegava o lixinho, jogava no cesto e tirando. Só que as crianças eram de 4 a 6 anos e o objetivo ensinar cidadania. E aí o jogo só fez o quê? Brincar, coordenação motora fina, estágios pré-cognitivos. Então não ensinou nada. E eu, poxa, como empreendedor, fiquei altamente frustrado, mas fui em busca de informações. E aí entrei em contato eu quero aprender como é que ensina com tecnologia, como é que faz isso com jogos. E aí entrei num grupo de estudos do professor Rick Schneider na Universidade Federal de Sergipe. Fui inicialmente querendo fazer um jogo de administração, jogos empresariais. Ele, não, rapaz, vamos pesquisar, vai ver como... Passados 2 anos, minha dissertação de mestrado foi um jogo para ensino de análise combinatória de matemática para os alunos do ensino médio, onde eu fiz um jogo do campeonato dos uniformes do Campeonato Brasileiro, onde os meninos aprendiam o arranjo de combinação dos uniformes, né? Flamengo ou Corinthians, né? Só tinha Corinthians no meu jogo, né? Não tinha Flamengo, não tinha... Você é de onde, professor? Eu, Bahia. Eu sou da Bahia. Bahia também. Aí o que aconteceu? Fiz um grupo de controle, um grupo de experimento, eles aprendiam na sala de aula, aprendiam jogando.
excelentes os resultados, medimos as estatísticas, aprendi a fazer o jogo. Aí voltei para a empresa, e aí disse, agora eu sei fazer. Aí recebemos um convite para fazer um contrato com a editora em São Paulo, e aí fizemos 10 jogos. E aí esses 10 jogos entraram dentro do livro, tinha um CD, a época ainda era o CD, e estava lá acoplado. Aí eu disse, essa característica correu risco, porque eles iriam querer aquilo que eu deveria ter aprendido, e eu mostrei que eu aprendi, e percebi que a minha autoconfiança foi fortalecida, porque a partir da aprendizagem do meu conhecimento, do aprender a fazer e das competências empreendedoras, a gente obtém os resultados. Então, professor, aí o senhor está lembrando aquela história, né? Que precisa combinar com os russos. Às vezes a gente pensa, às vezes, como professor, esquece de conversar com o aluno. Então, fazendo um paralelo com esse jogo, a gente tem a tartaruga que nasce na terra e vai para o mar, né? Aí precisa ver o girino que nasce na água e vem para a terra depois. Então vamos para a próxima pergunta. Quais as novidades já disponíveis no mercado no Brasil e em Sergipe? Cases, né? O que você poderia nos adicionar à mesa do conhecimento? Bem, hoje nós temos uma iniciativa que impulsiona significativamente a educação empreendedora nos estágios de nível superior, onde você pode ter como estímulos a realização de hackathons, a realização de desafios, que fazem com que até mesmo a inovação aberta aconteça, onde as empresas elas têm seus problemas, suas dificuldades, e instituições, inclusive como o ITP, recebem, né, a possibilidade de pesquisar assuntos que vão ser transformados em negócios e gerar inovação e ganhos para o mercado. Então, essa tendência de você fazer com que haja a experimentação por meio de uma vivência intensificada. O Sebrae realiza os hackathons, a Universidade de Tiradentes realiza também. Recentemente, agora, o Tiradentes Innovation Center está realizando o segundo desafio Banese Move, onde a gente vai ter iniciativas de educação financeira, de desafios financeiros sendo oferecidos para os estudantes dos diversos cursos da universidade para proporem soluções, e numa imersão que acontece no intervalo restrito, né, controlado de tempo, eles têm a oportunidade de aplicar esses conceitos de educação empreendedora, de ter trabalho com soft skills, de entender como é que eu posso buscar informações, de que maneira eu aplico aquele resultado e ainda ser avaliados pelo mercado. Porque nessa estratégia, a possibilidade de você trazer investidores, de você trazer acadêmicos, pessoas que vão fazer a interligação e vivenciar naquele instante o feedback do mercado, que é extremamente importante para que você faça a volta para ele, pesquisar novamente, a intenção do construir, medir e aprender, que vai fazer com que esse resultado seja mais valoroso no futuro. Então, essa educação empreendedora que vem trazendo esses elementos de desafios, de imersões, de inovação aberta, é uma tendência irreversível e que faz essa aproximação que nós tanto ansiamos, que é da academia junto com o mercado, de você levantar as necessidades dentro do mercado e trazer elas para serem resolvidas na academia, e a academia devolver como produto aquilo que o mercado está ansiando. Além da formação de talentos, também a geração de produtos e a geração de negócio. E isso colabora essencialmente para o nosso desenvolvimento econômico, o que tem feito, inclusive, e aí dados trazem recentemente isso, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual trouxe novos índices de inovação, e o Brasil subiu e está hoje entre os 50 maiores países em inovação, fruto dessas perspectivas novas, dessas tendências de inserção, de inovação aberta, de desenvolvimento da educação empreendedora, de estabelecimento de alvos que fazem com que a gente aumente a nossa qualificação e nós geremos resultados financeiros e econômicos também para o nosso país. Então, essa educação empreendedora, ela termina sendo assim uma base para a formação do ecossistema de inovação, né, e geração de valor. Que é um outro elemento de Sergipe muito atual hoje, né? Traz uma competitividade diferenciada, né, para o país. Eleva o país dentro desses rankings. Isso. Mas aí é um trabalho educacional acima de tudo. Não é esperar só que caia do céu lá aquela ideia criativa, genial, etc. Isso está acabando. Agora é suor mesmo, é encontrar um olhar preciso sobre as demandas da sociedade, do mercado, é estar aberto a enxergar os problemas e buscar soluções para eles. Aí você tem um mercado inteiro pronto, ávido,
pela sua ideia, pelo seu produto. E, inclusive, vai mais uma vez, digamos assim, harmonizar, digamos, a questão do tripé da universidade: ensino, a pesquisa e a extensão. Perfeito. Eu acho que essa forma de inovar, como você colocou, professor Walter, que aqui aconteceu na UNITA, inclusive o primeiro eu participei como mentor. Isso, eu sei, lembra? Maratonas empreendedoras tudo. Aí, então, eu acho que isso é fundamental. Aí coloca a universidade realmente no dever dela de extensão daquilo que é produzido aqui por bem da sociedade, certo? E também me ocorreu que nós estamos num processo capitaneado pelo SEBRAE do estabelecimento do ecossistema local de inovação da Grande Aracaju, né? E nós temos participado na semana passada, na segunda-feira, né? Agora recente, nós tivemos o 4º workshop. No final de novembro vai ser o lançamento do ecossistema, fazendo o quê? A quádrupla hélice acontecer. A reunião do governo com a sociedade, com as instituições de ensino e com o mercado, fazendo com que essa inter-relação perceba isso que o professor falou. Quais são os desafios? Nós temos vocações econômicas dentro do estado de Sergipe, no agro, na energia, na tecnologia da informação, que, observadas as demandas que as empresas, as instituições precisam cumprir, até mesmo por obrigações legais, como 1% da energia elétrica de faturamento, inserem recursos, porque precisa ser financiado, para que as instituições de ensino formem os talentos que resolvem os problemas do mercado, amparadas pelas leis, amparados pelos regulamentos, como a criação da disciplina empreendedorismo dentro, favorecendo com que haja esse sincronismo que funcione como um sistema mesmo em si. E aí a percepção da sociedade de que um ecossistema, né, partes interdependentes que cooperam entre si para um benefício comum, aconteça e favoreça esse desenvolvimento econômico. Então, essa tendência também de você ter os ecossistemas locais, Sergipe vai entrar dentro de um rol seleto, fazendo com que haja a percepção dos atores, mas é claro que existem alguns desafios também, como a cultura dos empresários, que entendem que a inovação é gasto, mas não investimento. É um desafio que a gente precisa vencer. Uma mentalidade que permanece. É mudança de paradigma. É mudança de paradigma, porque se o empresário não entender que para ele gerar vantagem competitiva, ele precisa ter uma inovação. Exatamente. Ele fica averso ao risco, que é natural. A gente até ensina isso, né, professor? Eu preciso correr riscos calculados, mas eu não posso ser averso a riscos, não posso ter risco zero nenhum. E aí você traz o ecossistema para dar a ele uma sustentação, dizer, olha, nós temos um arcabouço aqui coletivo que vai lhe dar sustentação e vai lhe orientar. Olha, se esse risco for excessivo demais, você não corre. Mas não deixe de correr riscos para que você não fique, como a gente teve durante anos no Brasil, uma reserva de mercado de tecnologia da informação que acabou nos impossibilitando de desenvolvimento. Eu vou fazer uma pergunta direta à mesa. E sobre a temática, né, educação empreendedora, o que a UNIT e o ITP estão fazendo em relação a essa temática? Bom, primeiro é a criação exatamente dessa consciência, né, de um ecossistema, então que a gente precisa entender que inovação é geração de valor. E hoje esse é o caminho. Os produtos tendem a ficar muito parecidos e precisam, de alguma forma, se diferenciar para a empresa ou a indústria respirar o ar puro por um tempo, né? O oceano azul, né? O oceano azul, para sair daquela situação de... Porque quando o produto está muito comoditizado, está muito parecido, o cliente sempre vai escolher o de menor preço. Já que os produtos são iguais, por que eu vou pagar mais caro? Não é isso? Então, isso é o que impulsiona a necessidade de inovar, diferenciar o seu produto. E sempre que a gente inova, você relaciona o produto a uma origem. Aí o produto passa a ter marca, passa a ter o ponto de referência dele. Quando o produto está muito comum, isso aí já não importa, né? Você torna falando de diferente. Você não escolhe a granja. Não é isso. Então, né? É isso que é necessário fazer, né? Criar uma inovação para gerar origem para seu produto. Então, aí o cliente passa a ter uma fidelização, passa a ter uma coisa de escolha mesmo, de valorizar, em alguns casos até chama evangelizar, né? Com relação à marca. Passa a ser uma coisa assim, de outro valor, de outro
nível. Então, esse é o caminho. Em termos de ITP, nós estamos caminhando muito para ampliar cada vez mais o diálogo com o mercado, com a sociedade, com os financiadores, com o governo, com todas as entidades, para além da academia em si. Então, essa é a nossa busca hoje aqui. E na academia eu posso falar que nós estamos com um currículo inovador, né, que o nome se chama Inova, trazendo exatamente essa percepção do mercado para dentro do ambiente de ensino, onde os estudantes recebem desafios, que é a mesma sistemática, né, e que a gente percebe que funciona essa educação empreendedora, trazendo desafios da sociedade para que os estudantes, nos seus diversos cursos, esse currículo tem um piloto pautado no curso de Direito, de Administração, de Psicologia, de Educação Física e de Enfermagem e Engenharia Mecânica, onde esses estudantes percebem esses desafios e encontram nos conhecimentos o fundamento para gerar a habilidade de executá-los, trazendo a solução para a sociedade. Então, esses resultados também permitem com que eles, ao construírem ou empreendimentos ou soluções, sejam inseridos no Centro de Inovação, que é o Tiradentes Innovation Center, onde eles são acelerados, onde eles recebem uma trilha de aprendizagem, né? E dessa trilha de aprendizagem, essa junção com o mercado, a busca de financiadores, as possibilidades de integração com as empresas, se materializam, fazendo com que esse elo que o professor apresentou, de ensino, pesquisa e extensão, gere valor e significados para a sociedade, mostrando que o empreendedorismo é uma força avassaladora dentro da Universidade Tiradentes. É um caminho irreversível e que tem apresentado resultados. Ainda não podemos adiantar, né, professor? Mas em breve uma solução tecnológica de grande valor vai estar no mercado educacional e posteriormente no mercado de execuções, mas que vai demonstrar explicitamente, e aí nós preservamos os direitos de propriedade intelectual, as reservas de mercado, as reservas de direitos autorais e invenção, mas que é o fruto dessa estratégia, desse formato de integrar ensino, pesquisa e extensão voltados para o mercado. Perfeito. Exatamente. E é a essência da universidade. E a essência da universidade ela é ser percebida como contributiva. Exatamente. Porque se a gente vê a origem da educação, a educação começava em ser engenheiro, médico ou de direito ou advogado. Né? A escola original de Diderot, né? Como o livro dizia, né? O czar da Rússia perguntou se eu falou da Rússia, né? Tem que combinar com os russos. O czar da Rússia foi lá e disse: olha, eu quero construir uma universidade aqui na Rússia. Ele escreveu: olha, você só precisa de 3 cursos: engenharia, medicina e direito. Faz a base da sociedade e monta a construção e estabelece a relação com os indivíduos. Aí gerou a primeira contribuição. Posteriormente, aí vem a educação jesuítas, vamos crescendo, vamos expandindo e permitindo com que nos dias atuais, a nossa contribuição seja colocar a inovação como diferencial competitivo dentro da sociedade. Não tem. Fabuloso. Antônio Ramos, professor Antônio, Tem. qual a expectativa de futuro e possíveis oportunidades dentro desta área? Na área de empreendedorismo, são imensas, gigantescas. Mas, acima de tudo, eu acho que a maior riqueza, independentemente do crescimento, da expansão, é que o indivíduo que começar a vivenciar a experiência de empreendedorismo na própria vida vai ser fundamental para que ele desenvolva todas essas habilidades necessárias para que esse crescimento ocorra, para que esse futuro ocorra. Então, é aqui que está a nascente, na minha opinião. O fundamental é aqui, é pegar essa criança, né? E a partir daqui, que é na educação fundamental, que vai gerar toda essa expansão e essas grandes oportunidades que surgirão. Então, na minha opinião, está aí, né? Nessa nascente. Eu acho que tem uma palavrinha aqui, chave, que é futuro. Exato. E a educação empreendedora, por estar vinculado à realização de sonhos, né, automaticamente é uma educação para o futuro. Então você traz o futuro como algo concreto, como algo tangível, como meta, como objeto que você quer atingir, né? Então você
tangibiliza esse futuro e faz com que avancemos na direção das realizações. E aí, quando a gente pensa o futuro que deseja, normalmente é um futuro bom, né? Então a sociedade toda vai ficar melhor se todo mundo começar a construir aquele futuro que sonha. Então eu acho que educação empreendedora é vincular o jovem, o aprendiz, com o seu próprio futuro. E, consequentemente, pegando um pouquinho do futuro na visão de Santo Agostinho, né, construção de esperança. Exatamente. E aí tem a percepção de que o que eu desejo realizar é possível de fazer. Exatamente. E aí eu acabo trazendo a educação empreendedora como esse motivador, como esse viabilizador do que eu desejo fazer. E eu sou fundamentado desde jovenzinho a entender como é que eu vou construir esse futuro. Então a educação empreendedora transversaliza essa possibilidade de fazer a realidade que eu desejo se materializar naquilo que eu estou fazendo. Nós estamos no final do nosso podcast, fantástico podcast. A gente até renova a energia, né? As perspectivas educacionais, o assunto de empreendedorismo. E aí, nessa última pergunta, a gente sempre chama as considerações finais e quais as expectativas para o futuro de uma questão utópica em relação ao assunto, o que a gente ainda falta atingir em Sergipe, no Brasil. Então, essa última rodada de perguntas, o professor Antônio Ramos poderia começar respondendo isso. Quais suas considerações finais e qual é a sua perspectiva de futuro em relação a essa temática tópica, vamos dizer assim? Eu sou uma pessoa muito... Repare bem, eu sou uma pessoa que tem um olhar para a vida, um otimismo extraordinário, sabe? Acho que eu aprendi com papai e mamãe, né? Negócio de criança mesmo, de família, né? Então, o que é que a gente tem de pensar nesse momento dessa conversa que tivemos aqui, né? É que eu tenho uma missão e todo educador tem uma missão. E essa missão se torna eterna, né? Porque, por exemplo, eu estou com a idade já, mas o meu primeiro aluno permanece com a mesma idade quando eu comecei meus 25 anos. Eu estou já com esses meus 65 quase, mas acima de tudo, esse menino está com 16, 17 anos. Quer dizer, imagine como a gente tem tanta riqueza de vida nessa construção de vida. Então, na minha opinião, a palavra é: nunca deixem de valorizar aquilo que é mais fundamental na existência humana. É você amar a si próprio e ao amar a si próprio e amar os outros sem nenhuma dimensão de fronteira. Eu acho que é por aí. Parece uma utopia, mas não é. É uma questão de atitude, na minha opinião. É uma questão de atitude e de resiliência quando você não consegue atingir e de perseverança, porque você vai ter certeza que vai atingir. E aí tem uma dimensão espiritual que também faz parte dessa banca aqui que nós estamos conversando, é isso. Muito obrigado. Por nada. Por favor, professor. Bom, eu quero agradecer a oportunidade porque a gente expressa o que vivencia, né? Enquanto você vivencia essa relação, aquilo se transforma o seu ser, que era o que a gente estava buscando entender. Como é que eu vou me constituir? E para mim, a educação empreendedora sempre foi uma forma de me fazer enxergar a mim mesmo como realizador. E é uma utopia você conseguir fazer com que isso contagie. E eu acho que a percepção do que a gente teve aqui, que como você disse, a gente sai contagiado, e é o que eu vejo nas palestras que eu ministro, e nas atividades em sala de aula, tudo bem, de você ver os olhos brilhar de alguém, e como alguém chegar para você e dizer depois: professor, eu mudei de emprego, ou eu deixei meu emprego, comecei a empreender, ou eu estava... Mas aquilo que você trouxe, não por ser você o transformador, mas por ser o conhecimento, por poder ser aquela percepção de realização que vai transformar o indivíduo e fazer com que ele contagie outras pessoas. Eu acho que isso é a minha utopia, de que a cada dia eu consiga transformar mais pessoas assim. Como também um sentimento espiritual mesmo em si, porque é o que a gente emana. Porque se você pensa na verdade, como o professor colocou, se você ama que o amor é a verdade,
você transmite com amor e com verdade aquilo ali, e ela faz com que a pessoa perceba que eu não estou querendo te influenciar, eu não estou querendo dizer, eu estou dizendo a você o que é verdadeiro, o que é concreto e que pode dar solução. Você não precisa modificar o seu modo de pensar, você precisa pensar nisso aqui e compreender. E aí, se a gente perceber que ao montar uma empresa, ou ao gerar um negócio, ou até mesmo empreender dentro do meu local de trabalho, eu modifico a minha realidade, eu modifico o meu entorno, aí para mim a minha missão vai estar realizada. Com certeza. Muito obrigado, Paulo. Bom, como foi dito, eu acho que o que existe de mais profundo, de mais real para o educador é reconhecer que no seu aluno existe um processo de autoeducação. É ele quem vai se motivar, ele quem vai fazer a escolha, essas vocações, essas profissionalizações, tal, todas elas são de caráter muito individual. E a gente, como educador, tem que dar essa oportunidade para que o aluno encontre a melhor janela na sua alma, né, para fazer essa escolha. Agora, ao mesmo tempo, a gente está aqui no ITP e nós estamos falando de um tema que é bastante ainda, talvez distante ainda da realidade geral da academia e etc. Mas quando falamos em empreendedorismo, falamos em educação empreendedora, nós seguimos orientações já bem consagradas pela Universidade de Harvard. Então a gente não está falando de um achismo ou simplesmente de uma visão, né, mais individual. Não, é um processo científico. Empreendedorismo Sim. é de natureza comportamental, segundo esses estudos aí de Harvard, e que se torna um estudo difundido hoje para todo o mundo. Tá? Um pilar assim, de difusão disso chama-se o Empretec, que no Brasil é ministrado pelo Sebrae, mas que acontece em todos os países em desenvolvimento e que a origem é exatamente da Universidade de Harvard. Então isso traz uma base, eu acho que traz uma conceituação, um fundamento muito forte para que a gente abra os olhos para as possibilidades que a educação empreendedora pode trazer para todos. No mais, fazer aqui meu agradecimento. Acho que foi um momento aqui muito rico, que daria para a gente repetir aí várias vezes, sem repetir uma só palavra. Verdade. Quem sabe uma série, né, Paulo? Eu também agradeço de coração esse momento. Muito obrigado a todos. Agradeço também. Muito obrigado mesmo. Vou contar com vocês. Muito obrigado. Eu já sei o que. Muito obrigado a vocês. Da maestria, né? Muito bom. Excelente condução. Maravilhoso esse papo com vocês, muito obrigado. Dividir as informações e o conhecimento na mesa do conhecimento do ITP. E você pode assinar o nosso canal no YouTube, compartilhar, escutar, dirigindo seu carro no trânsito, no Spotify. Claro, presta atenção no trânsito, mas vocês podem escutando o podcast do ITP, que tem muitos assuntos, muitos temas. E compartilhe com quem você acha que merece esse conteúdo, que é maravilhoso. E parabéns ao ITP, ao Grupo Tiradentes. Então, até a próxima com você. Aproveite a lentidão do trânsito para acelerar sua carreira.